E você que está chegando aqui agora, meus amigos, vamos falar um pouco aqui do déficit do São Paulo aí, de mais ou menos chegando aí à beira dos quase 1 bilhão de dívidas. E aí, meus amigos, será que o São Paulo vai conseguir trazer algum nome aí para o time? Temos novidades aqui, hein, que mesmo o São Paulo aí sofrendo aí com um déficit de milhões de reais aí, 297 milhões, 87 milhões de reais aí. Você vai ver ainda hoje aqui que o São Paulo aí pode coagitar aí a chegada de Naves. Você vai ver aqui comigo. Acompanha aqui agora a situação do nosso tricolor. Não se esquece, deixa o like, inscreve no canal para não perder nenhuma informação. Lembrando que os créditos estarão na descrição do vídeo aqui, meus amigos. Vamos ver conosco. Na verdade, eu acho que essa explicação ela é via Instagram insuficiente, né? Na verdade, também essa notícia, esse sinal, só ajustando qual seria o déficit, para onde iria a dívida, já tinha sido dado em julho do ano passado. E aí o Casares, quando vira julho, o São Paulo já tinha a noção que não venderia jogador, que as receitas turbinadas eram insuficientes, que o prejuízo ia ser grande, só faltava dizer onde ia terminar na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileiro. Não foi campeão. E se fosse campeão, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, vendeu o Beraldo e o Antony tinha sido vendido. A situação Não fez nem O São Paulo teve um período que venceu um campeonato importante com grana. Vendeu jogador. E vendeu um jogador bem vendido, vai o Beraldo, um jogador. Não teve nada disso ano passado. Então era buraco. A questão é que, desde a última janela, o Casares resolveu, para talvez não quebrar o clube, tentar uma alternativa diferente para o segundo mandato que ele começava. E começou a anunciar nas redes sociais, sempre redes sociais, que o plano dele para o São Paulo 2030, centenário, era, e se você reparar, tudo está sendo renovado até o centenário, contrato de patrocínio master, etc. e tal, para ter. Aí tem duas vertentes, esses acordos longos, né? Ele te dá um lastro para você, mas ao mesmo tempo ele te ingessa em alguns movimentos e ele tem que supor que quem o suceder vai topar, vai achar isso a melhor opção. Essa é a minha... Né? O estatuto libera ele fazer esse contratão de 5 anos, tal. Isso libera. Isso acontece em qualquer clube, né? Mas sempre corre o risco de quem entrar... Fala, esse cara era louco, não quero isso daqui. Eu quero trocar. Ele fez isso em algumas situações em relação ao Leco, fornecedor de material esportivo ou patrocinador. Treinador. Hã? Treinador. Isso aí esportivamente eu não estou nem entrando. Não estou nem entrando na questão esportiva, né? Ainda. Né? Embora ela esteja comprometida, diferentemente de qualquer clube, é o que a gente comparava aqui. O Corinthians vai apresentar um déficit mais do dobro do São Paulo, a dívida do Corinthians é mais do dobro, e o Corinthians adotou um outro caminho. É um caminho que o Corinthians quis adotar. O São Paulo tenta adotar, está em vigência esse caminho do saneamento. E que aí é quando... Aí o Post, pela primeira vez, acho que o Casares utilizou uma expressão que significa uma má notícia. Ele tem uma dificuldade de falar má notícia. E às vezes a má notícia tem que ser dada. Pode ser para o seu parente, para o seu amigo, para o seu filho. Vai ser um processo longo e duro. Aí, né? Processo, tá? E acho que o torcedor do São Paulo até então não tinha entendido isso, ou não entendeu isso até agora. Eu estou falando isso há milênios. Agora vamos ver se no post do presidente isso fica claro. Sobretudo nesse ano 2025, em que vai ser o ano que o São Paulo vai menos investir, que o São Paulo vai ter que apertar o cinto, como disse o superintendente, o Márcio Carlomagno, que é uma espécie de braço direito do Casares, mas que é mais... O Marcinho até assistiu a live, né? Que é mais claro na comunicação e não fica postando coisas no Instagram, ele fala... A coisa vai complicar para o São Paulo, hein, galera? O São Paulo só deve beber... A ótima expressão que você cria, Tironi, porque acho que é mais claro para o torcedor entender. O São Paulo vai beber água limpa de novo, sem micróbios, se fizer tudo certinho esse ano, a partir do meio do ano que vem. Então, para o São Paulo voltar a ser competitivo no mercado, cara, é só julho de 2026, se fizer tudo certinho. Isso o torcedor vai ter que entender, né?
E eu acho que aí vamos passar para a questão esportiva. O São Paulo não vai investir na janela desse meio do ano, mesmo com o Luiz Gustavo. Complicado, o São Paulo não vai conseguir ter investimentos. Entrar um e saírem outros, como tem sido feito na engenharia da folha de pagamento. E o time do São Paulo é esse aí que temos para 2025, né? Com esse diagnóstico agora claro da parte do presidente. A coisa já andou, o balanço foi apresentado, vai ser aprovado pelo Conselho. E os planos para o segundo mandato estão em vigência. Só para completar, Márcio, o que não foi apresentado nem no post e nem para o Conselho até agora, que é a coisa mais nebulosa. Complicadíssimo para o nosso São Paulo. Né? A parceria da base. Exato. Antes de você falar do campo, eu queria só entrar. Por que que o que tem de estratégia para o São Paulo vender a longo prazo? Vender suas marcas, propriedades. Suas propriedades a longo prazo. O que acontece? Quando você está devendo, você vai mostrar a seus credores que você tem receitas garantidas por 5 anos, não é isso? Até 2030. 5 anos. Isso. Então você pode alongar as suas dívidas. Você pode dizer ao mercado que você já tem receita garantida para 5 anos, mostra os contratos, dá o contrato como garantia e chega para o Arnaldo e fala: eu te devo 10, eu vou te pagar os 10, só que eu não consigo pagar agora. Vamos alongar? Eu pago 12 e você empurra para frente. Este refresco é que vai fazer com que o São Paulo comece a sair. A coisa boa é essa. Qual é a coisa ruim? Qual é o risco que se corre? A gente pode ser que estejamos vivendo uma bolha e que o São Paulo seja o único a nadar em águas claras e calmas, com essa questão das bets, com este patrocínio. É verdade, hein? Que ele conseguiu, certo? Pode ser. Mas aí é uma aposta. Tem agora você viu que melhora... Gatilho do bem, gatilho do mal. Gatilho do bem, gatilho do mal. Agora... Como se fosse uma coisa de mercado, né? Isso. Você pode viver lá na frente uma nova bolha. E aí, mesmo com gatilho, você fica um pouco defasado. Mas não tem jeito. É o risco que se corre quando você precisa e quer entrar numa outra... um outro jeito de olhar e olhar para o futebol. E eu digo, o presidente do São Paulo, o São Paulo está correto institucionalmente em buscar essa saída, essa solução. Estamos, né? Agora, isso tem reflexo em campo. Não há na como. prática. Na prática. Ou você adota o modelo Melo doido, plá, 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 ou você corta e passa a entrar num caminho para daqui um ano e meio, você começar a ser competitivo para poder contratar jogadores e pagar as contas e viver. Queria fazer um elogio. Tranquilo. É verdade. Eu sei que não é o modo ideal fazer store. Vamos ver aqui também, ó. Patrocinador master do São Paulo aí, ó. Pode bancar, meus amigos. Pode bancar aí, ó. O Mar, meu amigo. O zagueiro Naves. São Paulo tá sem condições nenhuma, mas vamos ver. Bora gravar, hein, galera? Olha, tá pintando uma queda de braço entre Palmeiras e o zagueiro Naves. Tem o interesse do Botafogo, mas o Palmeiras não quer liberar, só que o jogador, por outro lado, quer atuar, quer ter mais oportunidades em campo. Como é que vai ficar essa situação? Eu vou trazer detalhes para vocês. E vou falar também sobre o São Paulo na questão da renovação de contrato com o patrocinador master. Há uma promessa de que o São Paulo pode ser ajudado para uma grande contratação, como foi a do Oscar. Como é que São Paulo vai lidar com essa grana até 2030 na questão de reforços? Trago detalhes para vocês. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos, todos os dias tem informações, mercado da bola, tudo para vocês. E tem também cupom da Centauro, Hernan10, 10% de desconto na compra de seus produtos da Centauro, QR Code na tela, link na descrição do vídeo, beleza?
beleza? Bom, vamos falar sobre o São Paulo porque é o seguinte, teve o anúncio, né, do patrocinador Master até 2030, né, Superbet, name rights do CT, Super CT, melhorias, investimentos, aquela coisa toda. Tem um fixo e tem um variável também, né, que 60% ali e pode ser mais 40% que pode gerar R$1 bilhão para o São Paulo ao longo desse contrato que vai até 2030, que é o ano do centenário do clube. Então, dá uma média de 100 milhões por ano, melhor dizendo, 100 milhões por ano de contrato. Isso é uma boa, hein? No fixo ali, né? E aí com os variáveis você pode ter mais 40%, metas atingidas, aquelas coisas do contrato, e aí metas, obviamente, desempenho esportivo, né? Que conta muito, porque aí é a visibilidade do patrocínio em competições, em grandes competições. Então, assim, tem toda uma meta, tem toda uma situação em que você pode aumentar a tua receita e chegar até 1 bilhão. E o CEO da empresa, o CEO da Superbet, da casa de apostas, garante, ou pelo menos tem a intenção junto ao São Paulo de trazer um reforço nível Oscar. Como assim nível Oscar? É você trazer um cara grande e você bancar o salário. Como, por exemplo, a patrocinadora do Corinthians paga a maior parte do salário do Memphis e viabilizou a vinda do Memphis. Assim como o São Paulo com o Oscar. E lá no Fluminense também Thiago Silva, que é a mesma, inclusive, patrocinadora do São Paulo. Então, assim, há uma ideia de, já na próxima janela de você ter um patrocinador grande. Meu. Claro, você olhando o mercado, você olhando as necessidades do elenco e aí sim buscando essa oportunidade. Então, essa discussão começa a ter ali um contorno, começa a ter ali uma definição, uma linha, para já na janela o São Paulo atacar esse mercado e trazer, quem sabe, esse grande nome para, né, a patrocinadora bancar os salários do atleta, como foi a vinda que teve sucesso a negociação do Oscar com o São Paulo. Então esse é o desenho. Obviamente, aqui a gente não tá para trazer informações, mas também a gente não custa nada alertar que o São Paulo soltou o balanço, o presidente soltou as informações do balanço e a dívida do São Paulo aumentou. É uma dívida que cresce a cada ano, cresce a cada gestão, e o Júlio Casares foi bem claro ali no post que fez, dizendo que até 2030 tem um plano para diminuição da dívida. É uma... Tomara, hein? O São Paulo também tem que se preocupar e o torcedor também tem que estar a par disso, né? Não adianta comemorar 1 bilhão, comemorar 2 bilhões, o grego que tá ajudando a base, é o grego que vai comprar uma parte ali dos direitos da base, enfim, tem que olhar também para as dívidas do São Paulo. E é o que o presidente colocou no post lá. Até 2030, quem sabe entrar aí receita algo em torno de 2 bilhões, né? Seria ótimo para o São Paulo. Então, sem loucuras financeiras e, claro, cuidando da saúde financeira do clube. Essa é a promessa. Então, nesta próxima janela, o São Paulo pode ter um reforço. Essa é a promessa, ter um reforço de peso, como foi o Oscar nessa do meio do ano. E aí, qual posição seria esse reforço de peso para vocês? Deixa nos comentários aqui. Vou falar do Naves agora, hein? Olha, Naves, hoje o quinto, se não o sexto zagueiro do Palmeiras, hein? Vamos lá, o Palmeiras tem o Gustavo Gomes, tem o Murilo, tem o Mikael, tem o Fux e o Benedetti, que é aquele zagueiro bolsa, né? Bolsa de valores, sobe e desce. Sobe pro profissional, desce pra base, é o zagueiro bolsa. Então, é um zagueiro que inclusive foi usado pelo Abel Ferreira no Campeonato Paulista, né? Então, assim, se você pegar o Naves hoje, ele é o quinto, fica entre quinto e sexto, né, dos zagueiros que o Palmeiras tem. Mikael foi titular, recentemente o Fux foi titular na Libertadores, e o Naves é um jogador que quer ter mais oportunidades. O Naves é um jogador que quer ter mais espaço no Palmeiras. Houve, inclusive, uma promessa da comissão técnica. E é isso, meus amigos, o São Paulo está aí, ó, provavelmente aí, patrocinador master do São Paulo pode trazer aí o Naves para o nosso clube, meu amigo. O São Paulo aí não tem condições aí, tá com muitas dívidas, como vocês viram, porém nosso patrocinador master pode sim trazer e tem condições de trazer. E aí, o que é que vocês acham? Será que o São Paulo vai trazer Naves? Alguém de peso aí também? Vamos ver. Deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma informação. Até breve.